Romanos, capítulo de número 8. Irei ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Romanos, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11. Aqueles que encontraram, por gentileza, se coloquem de pé, mais uma vez, em reverência à palavra de Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós te pedimos neste momento o auxílio do teu Espírito Santo, porque em nós habita o teu Espírito, como lemos na tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que a tua palavra ilumine a nossa mente, traga fogo verdadeiro ao nosso coração, que a tua palavra traga liberdade para a nossa alma, para a nossa vida, que a tua palavra possa transformar a vida de muitos aqui nesta noite. Que a tua palavra console o teu povo. Que a tua palavra, Deus, possa dar um avivamento na vida do teu povo. Renovar a fé, renovar a esperança. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Ainda de pé, vamos ler juntos o versículo 1, em uma só voz, toda a igreja. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mais uma vez. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A igreja pode se assentar. Eu gostaria de ser bem direto ao ponto com os irmãos, porque o apóstolo Paulo foi direto ao assunto quando escreveu essa carta aos crentes que viviam na capital romana. É muito interessante entender, certo? Compreender que o apóstolo Paulo, neste momento, ele desejava visitar os crentes na capital romana, porque ele desejava dar testemunho de Deus em Roma e também na Espanha. Então, ele visita ele escreve essa epístola, essa carta aos romanos que viviam, os crentes romanos que viviam na capital romana, com o objetivo de também lhe falar do desejo que estava em seu coração de visitar aqueles irmãos e dali
viajar para a Espanha com o objetivo de pregar o Evangelho. Alguns estudiosos afirmam que a igreja do Senhor Jesus foi plantada lá na capital romana, depois que alguns romanos ouviram a pregação do apóstolo Pedro, lá em Jerusalém. Jerusalém, naquela época, no primeiro século, era uma cidade muito movimentada, um comércio rolava naquela cidade, pessoas de várias nações, inclusive romanos, iam para aquela cidade, porque era uma cidade comercial. E ali, naquele tempo, no dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo de Deus desce sobre a vida daqueles discípulos do Senhor Jesus, Pedro começa a pregar, mais de 3.000 pessoas são convertidas naquela primeira pregação do apóstolo Pedro. E aí muitos desses, segundo os estudiosos, retornam para a capital romana, divulgando o Evangelho, divulgando a fé no Cordeiro de Deus, em Jesus. E aí nasce uma igreja lá na capital romana. Não foi nenhum missionário lá, não foi nenhum dos apóstolos lá. Quando o apóstolo Paulo toma ciência que lá na capital romana já havia crentes no Senhor Jesus, ele fica com uma alegria no coração e com um desejo imenso de visitá-los. No entanto, nós precisamos saber que o crente no Senhor Jesus, no primeiro século, principalmente, era um crente que passava por muita perseguição. E quando eu digo crente, eu estou me referindo àqueles que seguiam, que eram discípulos do Mestre, de Jesus, a igreja do Senhor. Eles passavam por muitas perseguições. A gente percebe, por exemplo, que Nero, quando subiu ao poder romano em 56 depois de Cristo, ele pôs fogo na capital romana e colocou a culpa do incêndio nos cristãos. Era um imperador louco, furioso, um cão raivoso que perseguia os cristãos. Isso deu o álibi a Nero de colocar a culpa do incêndio nos cristãos, e daí desencadeou uma grande perseguição entre os cristãos naquela época. O imperador romano perseguia os crentes no Senhor com poder avassalador, com o propósito de devastar a igreja de Cristo. Os historiadores afirmam que faltou madeira na capital romana, de tão grande era a perseguição e crentes que eram crucificados. Quando fizeram a inauguração do Coliseu Romano, foram 100 dias de festas. E nesses 100 dias de festas, mais de 1.000 cristãos foram mortos. Eles eram colocados na arena para serem pisoteados pelos touros, devorados pelos animais ferozes, destroçados pelos gladiadores. E o povo aplaudia. Uma grande perseguição. O povo de Deus era condenado pelo império. O povo de Deus não podia andar livre na rua da capital romana porque era zombado, porque era preso, porque era perseguido, porque era morto. O povo já estava condenado à morte. No entanto, o apóstolo Paulo escreve essa carta. E com muito poder de Deus, ele transmite a seguinte verdade para um povo que já estava condenado pelo império. No versículo 1 do capítulo 8, ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa também é a nossa realidade, meus irmãos. Porque somos discípulos do Mestre, seguimos o Senhor Jesus, mas nós estamos em um contexto onde existem pressões do mundo em todos os lados, onde existe perseguição, onde para você permanecer firme, fiel a Deus, você tem que negar a si mesmo, você tem que rejeitar as propostas deste mundo, você tem que perder amigos, você tem que fazer inimizades, você tem que passar por situações adversas. O mundo está constantemente nos condenando. Nós sofremos perseguições, irmãos, todos os dias. E o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz isso,
que aquele que é do Senhor Jesus certamente vai sofrer perseguições, será perseguido. Porque o próprio Jesus disse para os seus discípulos que nós não somos deste mundo. E se ele, o nosso mestre, sofreu perseguição, os seus discípulos também sofrerão perseguição. Nós passamos, irmãos, por tribulações, nós passamos por adversidades, nós passamos por dificuldades. Quando nós conversamos uns com os outros depois do culto, até mesmo antes do culto, a gente percebe que cada crente passa por uma aflição particular, cada crente passa por uma dificuldade particular, seja na família, seja no relacionamento, seja no trabalho. Nós passamos por dificuldades porque a vida tem aflição, a vida é cheia de adversidade, cheia de opressão, cheia de perseguição. Parece que o mundo quer nos empurrar contra a parede e dizer: você está condenado, você não tem solução, estamos cheios de dificuldades. No entanto, irmãos, a palavra de Deus para a nossa vida é que, apesar das adversidades que nós enfrentamos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para as nossas vidas, nenhuma condenação há para aquele que foi regado pela fé verdadeira no Evangelho, nenhuma condenação há para aqueles que estão cobertos e lavados pelo sangue do Cordeiro, nenhuma condenação há, juízo vai vir sobre nós, porque nós estamos debaixo da graça de Deus. Mas o fato é, por que o apóstolo Paulo afirma isso? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Em primeiro lugar, porque Cristo Jesus cumpriu a lei em nosso lugar. Nenhuma condenação há para nós, porque Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. Eu gostaria que você olhasse para o texto, que por gentileza, em uma só voz, você lesse o versículo 3. Todos juntos, toda a igreja. Vamos ler juntos o versículo 3. Vamos lá? Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. O apóstolo está dizendo o seguinte, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o que fora impossível à lei, o que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, com efeito condenou Deus na carne o pecado. Em suma, Paulo está dizendo: não existe condenação para vocês, porque Cristo cumpriu toda a lei no lugar de vocês. É isso que ele diz também no versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você percebe que o apóstolo Paulo sempre está falando de lei, e que Cristo cumpriu a lei, e que por meio de Cristo nós somos livres da morte da lei. No versículo de número 4, Paulo diz a mesma coisa, vai desenvolvendo essa teologia. Ele diz: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O apóstolo Paulo, irmãos, está aqui dizendo, não há condenação para nós, porque Jesus cumpriu toda a lei. Isso só é relevante para a nossa vida se de fato você entender o que é a lei. Nenhuma condenação há para nós, só se tornará relevante para nós se cada um de nós realmente compreender o que significa a lei. Porque constantemente, em outras cartas, Paulo está dizendo: Cristo cumpriu a lei, Cristo cumpriu a lei, Cristo cumpriu a lei. Que lei era essa? A lei moral, a lei cerimonial e também a lei cívica. Deus exigia do seu povo total obediência.
Para ser salvo, o seu povo tinha que obedecer à lei completamente. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, que um só pecado quebra toda a lei, todos os 10 mandamentos. E um só pecado, quebrando toda a lei, tal pessoa já está condenada à morte eterna. O apóstolo Paulo diz nessa mesma carta que o salário do pecado é o que, meus irmãos? É a morte. No entanto, Deus constantemente exige do seu povo: me obedeçam, me obedeçam, me obedeçam. Para vocês entrarem no reino de Deus, para vocês terem comunhão com Deus, os profetas profetizavam: obedeçam ao Senhor, obedeçam ao Senhor, obedeçam ao Senhor. No entanto, meus irmãos, ninguém é capaz de obedecer a Deus perfeitamente, porque nós somos pecadores, porque nós temos uma natureza inclinada a fazer o que é mal. Por mais que a gente tente constantemente ser perfeito diante do Senhor e obedecer os 10 mandamentos e cumprir toda a lei, uma hora ou outra a gente vai pecar, uma hora ou outra a gente vai cair em tentação, será um acidente de percurso, uma hora ou outra a gente vai pensar algo que desagrada a Deus, e quando a gente faz isso, ou quando ficamos aquém do esperado de Deus, nós estamos pecando e a lei de Deus nos condena. Deus levantou Moisés, Deus levantou Abraão, Deus levantou os juízes, Deus levantou os seus reis, Deus levantou os seus homens, mulheres de Deus, para dizer para o povo: ó, vocês precisam obedecer a Deus. Mas sabe o que acontece? O povo até tenta obedecer, mas sempre o povo desobedece. Mas sempre as pessoas estão ouvindo Deus, mas uma hora ou outra caem em tentação, pecam contra o Senhor, estão condenadas eternamente. Essa é a nossa condição, uma condição maldita. No entanto, irmãos, o quadro da nossa história, da nossa redenção muda completamente, porque o apóstolo Paulo diz aqui a respeito de Jesus Cristo, que foi enviado por Deus para cumprir a lei em nosso lugar. A lei, irmãos, que exigia de nós perfeição, nos condenava porque nós não somos perfeitos. No entanto, irmãos, Deus enviou Jesus Cristo para cumprir a lei em nosso lugar. E Ele cumpriu todas as exigências da lei, andou perfeitamente em nosso lugar, nos representando. É o nosso segundo Adão. O primeiro Adão desobedeceu, caiu em tentação, todos nós morremos em pecado, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, o segundo representante da humanidade, obedeceu em nosso lugar. Ele estava assim, o seguinte: ele estava nos representando, ele estava representando a minha vida, a sua vida, dizendo para cada um de nós: ó, você não consegue, mas eu estou conseguindo, eu estou realizando a lei em teu lugar. Essa é uma das verdades, irmãos, mais sublimes do Evangelho. E é por esta razão que a salvação não é pelas nossas próprias obras, não é pelos nossos próprios méritos. Porque se fosse pelas nossas próprias obras, nós não somos perfeitos, nós seremos condenados. De tal forma, meus irmãos, que a gente, quando se aproxima de Deus, a gente não deve pedir que Deus seja justo, ou que Deus derrame sua total justiça em nós. Porque se Deus derramar a sua total justiça em nós seremos condenados. Porque somos pecadores. Porque pecamos. Deus é justo. A lei exige perfeição. E nós não somos perfeitos. Mas, meus irmãos, quando eu me aproximo de Deus, eu peço a Deus misericórdia. Eu peço a Deus graça. Tem misericórdia de mim, Senhor. E quando eu fecho os meus olhos e eu peço a Deus graça e misericórdia, eu contemplo Jesus Cristo na cruz do Calvário, levando cada um dos meus pecados.
obedecendo em meu lugar e cumprindo as exigências da lei em meu lugar. E quando eu peço a Deus graça e misericórdia, eu estou aos pés da cruz. Eu estou vendo que Jesus enviou alguém para cumprir a lei. De tal forma, meus irmãos, que através de Cristo Jesus, através da sua obra, daquilo que Ele fez em nós, em nosso lugar, daquilo que Ele cumpriu em nosso lugar, nós somos livres e não há mais condenação sobre as nossas vidas. É por isso que Paulo diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Sabe por quê? Porque Cristo fez tudo para você. É por isso que ele diz, quando ele está pregando a palavra do reino para judeus, fariseus: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Vinde a mim. Ele não diz faça isso, faça aquilo, tenha tal obrigação. Não, porque os religiosos já estão por aí fazendo isso demais e com muita perfeição. Os fariseus daquela época também agiam assim. No entanto, irmãos, Jesus vem até nós e disse: só venham a mim, vinde a mim, eu já fiz tudo, eu já cumpri a lei por vocês só precisam vir a mim, ter fé em mim, ter fé na minha obra. Essa é a mensagem de Jesus para nós. Às vezes nós ficamos apegados aos nossos méritos, às nossas obras, a gente fica pensando: eu estou obediente, eu sou salvo. Pequei, perdi a salvação. Estou obediente, estou salvo novamente. Pequei, caí num acidente de percurso, desobedeci a Deus, perdi a salvação. É salvo e não é mais salvo, é salvo e não é mais salvo. Meu querido, isso está errado, está totalmente errado, porque a tua salvação não depende da sua obediência, não depende do teu esforço, não depende da tua obra, depende unicamente de Jesus Cristo, e Ele pagou o preço por nós. Tenha liberdade, pois nenhuma condenação há para nós. Você pode até pecar e ficar triste, mas essa tristeza não vai perturbar o teu coração, porque o teu coração, a tua alma, a tua vida está firmada na obra do Senhor Jesus, e a obra do Senhor Jesus foi por você, meu irmão, foi por você, minha irmã. É a salvação pela graça. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Irmãos, quando eu compreendi essa verdade, eu confesso para os irmãos que eu fiquei estagnado, eu fiquei paralisado. Eu acho que passei uma semana, um mês pensando nisso. Porque não depende de nós, meus irmãos. É pela graça que somos salvos. Porque Cristo pagou toda a exigência da lei. Porque Cristo foi obediente por nós. Agora lembra dos cristãos da época. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta para os cristãos romanos, lá na capital romana, estavam passando por muita aflição. Muita aflição, muita perseguição. Certamente, eles pensaram até em abandonar, desistir. Talvez eles pensaram: nós não vamos conseguir permanecer. E aí o apóstolo Paulo diz: nada, mas nada poderá nos separar do amor do Senhor. Nada. Perseguição, aflição, tribulação, altura, profundidade, circunstâncias, nada vai nos separar do amor de Deus. Porque essa aliança que temos com Deus não depende da nossa obediência, da nossa força, mas depender unicamente daquilo que Cristo já fez por nós na cruz. Ele cumpriu a exigência da lei. Isso não quer dizer, pastor, que o crente tem que viver pecando. Se eu sou salvo pela graça, se Cristo já fez tudo por mim, então eu vou viver em pecado? Claro que não. E a gente vai ver isso mais adiante. Quem fala isso, e durante a história da igreja, até mesmo Judas, na sua carta, ele exortou os crentes que pensavam dessa forma,
porque eram considerados como libertinos, que usavam da graça de Deus e da liberdade de Deus para viver em libertinagem. Mas essa não é a consequência do Evangelho, porque lá em Efésios capítulo 2 diz que nós somos salvos pela graça de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, mas somos salvos para as boas obras, e as boas obras é consequência da graça de Deus na nossa vida. Mas em segundo lugar, por que essa verdade está na nossa vida? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que nenhuma condenação há para nós? Em segundo lugar, porque Cristo foi condenado em nosso lugar. Porque Cristo foi condenado em nosso lugar. Se você olhar para o texto no versículo 3, o final, do meio para o final, ele vai dizer: Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Cristo, ele não apenas cumpriu as exigências da lei, mas ele também sofreu as consequências do nosso pecado. Como já foi dito nesta mensagem, o salário do pecado é a morte, e alguém tinha que morrer em nosso lugar. O apóstolo João, quando teve a visão de Apocalipse, lá na ilha de Patmos, ele contemplou esse drama da humanidade. Ele viu o livro fechado, que simbolizava a nossa história sem solução, e ficou chorando, porque ninguém era digno de solucionar a nossa história. Ninguém era digno de dar salvação para mim, para você. Ninguém era digno de morrer em nosso lugar para tirar a ira de Deus sobre as nossas vidas. Ninguém era digno de levar sobre si as nossas enfermidades espirituais. Ninguém era digno. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê grandes homens de Deus. A gente vê que Deus levantou Abraão com a promessa de uma grande terra. Mas o povo não dava ouvidos a Abraão. A gente vê que Deus levantou, por exemplo, Moisés. E muitas vezes o povo no Egito não deram ouvidos a Moisés. Eles não deram ouvidos a Moisés. Murmuraram no deserto contra Moisés. Deus levantou os profetas, Jeremias, Ezequiel, Abacuque, que foram contemporâneos, profetizando a palavra de Deus em Judá e em Jerusalém, que eles deveriam ouvir a voz de Deus. Mas mais uma vez o povo renegava a palavra de Deus e renegava os seus líderes. Aqueles líderes do Antigo Testamento não podiam solucionar a história do povo. Deus levanta, por exemplo, o profeta Joel, e quando a gente lê a carta deste profeta, é como se fosse uma carta de amor de Deus para o seu povo, dizendo: eu estou com saudade de vocês. Mas o povo não deu ouvidos à voz do profeta. Deus levantou reis, Deus levantou sacerdotes, Deus levantou profetas, mas o povo não dá ouvidos à voz de Deus por meio desses homens. Sabe o que Deus fez? Deus, ele levantou seu único filho, Jesus Cristo. Deus, ele ama tanto a nossa vida que ele resolveu, na sua infinita graça e misericórdia, enviar Cristo Jesus, seu único filho, seu filho unigênito, para provar para mim, para provar para você, na cruz do Calvário, que ele nos ama, e que ele sofreu a nossa condenação, que ele sofreu as exigências da lei, que ele sofreu as consequências do nosso pecado, por amor de nós. O apóstolo Paulo diz no capítulo 5, versículo 8, porque Deus prova do seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu na cruz. A sua crucificação foi a pior morte que já existiu em toda a humanidade. Ele estava sendo condenado por Deus. Ele estava levando sobre nós as nossas enfermidades,
a nossa morte. Aí você pergunta, pastor, ele foi condenado por Deus. Não é pelo diabo não, pastor? Não, foi por Deus. Porque quem criou a lei foi Deus. E a exigência da lei é o seguinte: se você desobedece, você morre eternamente. Deus é imutável, Ele não pode mudar, alguém tinha que morrer. E ninguém foi achado digno de morrer por nós. Porque todas as pessoas são pecadoras. Mas aí Deus envia seu Filho Jesus, santo, puro, sem nenhum pecado. O Cordeiro de Deus, sem defeito. Cristo, Ele foi condenado em nosso lugar. De que forma foi essa condenação, pastor? Foi através da crucificação. Mas por que a crucificação, pastor? Porque a crucificação para o Antigo e para o Novo Testamento era a morte maldita. Maldito é aquele que desobedece à lei, está lá na lei de Moisés, em Deuteronômio. Mas Cristo se fez maldição em nosso lugar, o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas. Pendurado em um madeiro, maldito é aquele que é pendurado em um madeiro, em uma cruz. Cristo, ele foi flagelado, ele sofreu açoites em nosso lugar, ele foi zombado. A ira de Deus estava sendo derramada por completa sobre o Filho dele. A ira de Deus que era sobre nós, essa condenação maldita que era sobre nós, Deus estava bebendo, Cristo estava bebendo de Deus. Cristo estava absorvendo toda essa ira, toda essa condenação. Ele sofreu açoites, foi zombado, colocaram uma coroa de espinhos em sua face, cravaram-lhe os espinhos na sua face, sangue foi derramado. Ele passou horas e horas sendo ali, irmãos, afligido, oprimido, angustiado, zombado. Deus tinha abandonado o próprio Filho por completo, porque ele estava ali apenas para ser condenado em nosso lugar. Ele levou a sua própria cruz pelas as estradas de Jerusalém até o Gólgota, até fora da cidade. Ele levou a sua própria cruz. Ele foi, irmãos, até o lugar da sua morte, levando aquilo que mataria a sua vida, aquilo que estava ali condenando. Ele vai até a cruz. Ele é crucificado em nosso lugar. E no momento ápice da história, ele diz: tetelestai, tetelestai, está pago, está consumado. Eu fui condenado por vocês, eu morri por vocês, eu paguei o preço por vocês, eu paguei o preço por vocês. Eu paguei o preço. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Cristo já foi condenado em nosso lugar. Será que você vai perder a salvação? Será que a obra de Jesus foi pequena? Será que existe alguma coisa mais que você deve fazer? Você não deve fazer mais nada, meu irmão. Você deve apenas crer nele. Apenas crer. Apenas crer. Essa é a doutrina que foi propagada na Reforma Protestante. A justificação pela fé. A justificação pela fé somente. Você é salvo porque você tem fé nele. E quando você tem fé nele, você está dizendo assim para Deus: Deus, o meu representante é Jesus. Ele pagou o preço. Ele obedeceu, mas também ele morreu em meu lugar. Sabe qual é a implicação disso, meu querido irmão? A implicação disso é que nada
absolutamente nada poderá nos condenar. Nada. Porque a obra do Senhor foi única, foi perfeita e foi eficaz. Se a obra de Deus foi única, perfeita, eficaz, e se temos fé nesta obra, e se Ele agora é o nosso representante, e se Deus agora, quando enxerga para cada um de nós, enxerga o sangue dele nos lavando, nos enchendo, é porque nós somos livres no Senhor Jesus de toda condenação. Amém? O mundo não pode te condenar, o mundo não pode colocar para você o teu passado, porque o teu passado foi lá pago por Jesus Cristo. Você é livre, você é uma pessoa que não tem condenação, nenhuma condenação há para a tua vida. As pessoas não podem colocar na tua cara o teu pecado, nem afligir a tua vida com as coisas deste mundo. Sabe por quê? Porque a tua vida já foi lavada e comprometida pela obra de Jesus no Calvário. Ninguém mais pode, irmãos, colocar na sua mente que você é um condenado, que você é um desgraçado, que você é um miserável, que você vai para o inferno porque você não merece nada, porque você não tem direito a nada. E de fato nós não temos direito a nada, mas nós temos direito porque Cristo morreu por nós. Nós temos algum direito em Cristo, pela graça de Cristo, pelos méritos de Cristo. E se o diabo se levanta para levantar na nossa cara o nosso passado, a gente mostra para ele o futuro dele e o nosso futuro em Cristo Jesus, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é uma verdade que a gente deve colocar no nosso coração, porque via de regra, uma hora ou outra, a gente fica pensando no nosso passado. A gente fica pensando em nossos pecados. A gente fica pensando na mancha que o diabo coloca em nosso coração, na natureza carnal que existe dentro de nós, e a gente pergunta: Deus, será que eu vou conseguir? Deus, será mesmo se eu vou para o céu? Deus, será mesmo que eu sou livre desse corpo, dessa natureza pecaminosa? Deus, será que eu sou livre mesmo desse mundo? A minha mente, o meu coração está tão inclinado às coisas desse mundo. Alguém pode falar: Deus, será mesmo que eu estou livre? Eu digo para você, meu irmão, em Cristo Jesus, você não tem condenação, você é livre, você já foi lavado e remido, salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus. É por esta razão que o apóstolo Paulo diz que aqueles que estão em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que mas tudo se fez novo. Amém? Tudo se fez novo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Quais são as implicações disso, meu querido? O que é que segura? O que é que segura a nossa vida nessa verdade sublime? O que segura, o que nos dá segurança é que, além de Jesus realizar essa boa obra por nós, Ele também sela esta obra com o seu Espírito Santo. Nós cremos na Trindade. É um só Deus, revelado em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai enviou seu Filho. E o Filho, irmãos, testifica a vontade do Pai e prometeu o Espírito. O Espírito Santo testifica em nosso coração da verdade do Filho. E é isso que Paulo começa aqui a abordar. No versículo 5 ele diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. No versículo 4, ele diz no final que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: que Cristo cumpriu as exigências da lei, que Cristo foi condenado em nosso lugar para a gente ter liberdade, mas que essa obra de Jesus Cristo é testificada na nossa vida por meio do Espírito.
É o Espírito Santo que sela, que consuma a boa obra de Jesus em nós. É o Espírito Santo que nos chama a compreender essa verdade do Evangelho. É o Espírito Santo que toca, que pressiona o nosso coração, dizendo: ó, Jesus morreu por você, se entregue a Ele, entregue a sua vida a Ele. É o Espírito Santo que muitas vezes na hora da mensagem nós estamos ouvindo a voz de Deus, porque o Espírito Santo está falando ao nosso coração, testificando essa verdade. É por causa do Espírito Santo que muitos na hora do apelo levantam a mão, não porque decidiram seguir Jesus, mas porque Deus decidiu tocá-los primeiro. É por meio do Espírito Santo, irmãos, que Deus sela essa obra na nossa vida. Porque a carne dá para a morte, mas o Espírito, segundo Paulo, para vida e paz. Para vida e paz. Eu gosto muito da ilustração do J. Carson, falando sobre o selo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, já escrevendo a sua carta aos Efésios, diz que nós somos selados, pelo Espírito Santo na hora da nossa conversão. É quando o Espírito Santo nos chama, é o momento do nosso batismo. No batismo com o Espírito Santo, é no momento da nossa conversão, quando cremos. E Paulo diz isso em sua carta aos Efésios. E aí eu gosto muito da ilustração de D.A. Carson, que ele usa a ideia de um noivado, para trazer a segurança do crente nessa obra, a obra da redenção. Naquela época, os irmãos sabem que, nesse tempo passado, principalmente entre os judeus, não havia namoro. Casamento era feito primeiramente pelos pais, havia um contrato entre a família, e aí, nesse contrato havia o noivado, para depois um casamento. E aí eu gosto muito da simbologia que o D.A. Carson faz, porque ele diz o seguinte: quando Deus colocou o Espírito dele em nós, é como se Deus estivesse colocando um anel de noivado no nosso dedo, dizendo assim para nós: eu tenho uma aliança com você, eu tenho um compromisso com você, eu sou aquele que vai te segurar desta obra que eu tenho feito. É um compromisso que Deus tem com cada um de nós. É uma segurança que Ele traz para cada um de nós. Ele coloca esse anel do noivado e diz: ó, eu vou, mas eu voltarei. E quando eu voltar, eu vou me casar com vocês, com a igreja. E é basicamente isso. Porque é por meio do Espírito Santo que nós temos a garantia, irmãos, que um dia Ele vai voltar para nos buscar. É por meio do Espírito Santo que nós temos a garantia que Deus habita em nós, que de fato algo sobrenatural acontece dentro de nós. É por meio do Espírito Santo que nós entendemos as verdades do Evangelho, e nós entendemos que também este mundo vai passar e um dia estaremos com Ele nas alturas. É por meio do Espírito Santo que também a nossa vida muda, é transformada. O apóstolo Paulo diz agora que nós não somos guiados mais pela carne, mas guiados pelo Espírito. Ou seja, o Espírito Santo consuma essa obra dentro de nós, a obra do Evangelho, mas também o Espírito Santo, ele guia os nossos passos, muda a nossa vida, o nosso comportamento, dá uma nova dinâmica de vida. Ou seja, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que desobedecia a Deus em várias áreas da vida não desobedece mais, porque está sendo guiado pelo Espírito Santo. E isso é constantemente Deus testificando dentro de nós que nós somos dele, que nós não somos desse mundo, que o que rege a nossa vida, dirige a nossa vida, não é mais as coisas deste mundo, não é mais a nossa natureza carnal, não é mais as paixões desse mundo, mas o que dirige a nossa vida é as coisas de Deus, é a eternidade, é as coisas do outro mundo, é as coisas do reino de Deus. Isso é o Espírito Santo constantemente
testificando dentro de nós que nós somos do Senhor, que nós pertencemos a um reino muito maior do que este reino que a gente vê todo dia. Mas em terceiro lugar, o Espírito Santo, além de consumar a obra de Deus na nossa vida, além de mudar o nosso comportamento, nos dá uma nova dinâmica de vida, é por meio do Espírito Santo que nós nos tornamos filhos de Deus. É por meio do Espírito Santo que há uma regeneração dentro de nós. Veja o que diz o texto no versículo 11. Todo o versículo 6 até o versículo de número 9 é o apóstolo Paulo falando dessa nova dinâmica do Espírito Santo na nossa vida. E aí a partir do versículo 10, veja o que Paulo diz: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Agora todos juntos lendo o versículo 11, vamos lá? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Há uma regeneração, há uma mudança de vida aqui. Ele está dizendo, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este também vivificará o nosso corpo mortal por meio do Espírito que em nós habita. Em outras palavras, Paulo está dizendo, um dia vai chegar em que o Espírito Santo que habita em vós vai transformar esse teu corpo, vai regenerar plenamente esse teu corpo. Vai chegar um dia em que o Espírito que em vós habita, que testifica que você é filho, que você tem uma nova dinâmica de vida, vai também transformar esse teu corpo, vai vivificar esse nosso corpo mortal, esse nosso corpo corrupto. Mais à frente a gente entende que ele vai transformar esse corpo corruptível, mortal, em um corpo incorruptível, em um corpo imortal. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, que é o mesmo Espírito de Deus que habita em nós, um dia vai nos ressuscitar, vai transformar, vai mudar a nossa vida por completo, vai mudar esse corpo por completo. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo no versículo 12, assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Aí versículo 14 ele diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Ou seja, é esse espírito que testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus, que nós podemos clamar, Abba Pai, Paizinho, Deus, nós temos um Pai, somos filhos de Deus. Aí versículo 16 ele diz, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados.
O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte para os crentes de Roma: vocês estão passando por perseguição, vocês estão passando por tribulações, mas o Espírito Santo de Deus está constantemente testificando na vida de vocês que vocês são filhos de Deus. O Espírito Santo consumou essa obra de Cristo. Vocês são livres de toda condenação. O Espírito Santo mudou o comportamento de vocês. Vocês são guiados agora não pela carne, mas pelo Espírito. E é esse mesmo Espírito que testifica na vida de vocês que vocês serão herdeiros da promessa do Senhor. Ou seja, a aflição está acontecendo, a tribulação está chegando, mas um dia essa aflição vai chegar ao fim. Um dia essa tribulação vai chegar a um ponto final, porque um dia nós vamos entrar no reino da glória de Deus. Um dia nós vamos receber a herança de Deus. Um dia o Espírito Santo vai transformar o nosso corpo em um corpo incorruptível, em um corpo de glória, em um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Um dia nós vamos entrar, irmãos, na Nova Jerusalém. Um dia nós vamos entrar na Nova Jerusalém e ver o nosso Mestre, ver face a face o Senhor Jesus Cristo. Um dia, meus irmãos, ali naquele lugar, Deus vai enxugar do nosso rosto cada lágrima. Deus vai consolar aqueles que estão abatidos e desanimados. Deus vai colocar sobre nós uma coroa de glória, uma coroa de alegria. Deus vai nos batizar com alegria eterna. Estaremos ali por toda a eternidade, porque é novos céus e é nova terra. E sabe por que isso acontece? Porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Vamos nos colocar de pé e vamos orar.